Você já tentou entender a Trindade? Essa, sem dúvida, é uma das doutrinas cristãs mais importante e talvez uma das mais complexas de todas. E, sabe, é algo que é muito essencial para a gente estudar, mas que muitas das vezes, na tentativa de explicar ou tentar simplificar, a gente acaba gerando vários problemas e várias heresias. E eu queria conversar rapidamente com você nesse vídeo sobre esse tema. Sabe, um dia Agostinho, ele estava caminhando na praia e ele estava meditando sobre o assunto da Trindade, né, e se questionando como Deus pode ser três e um ao mesmo tempo. E então, em determinado momento, ele encontra um garoto e observa que ele está pegando o seu balde, indo para a praia, pegando toda a água do mar que ele conseguia naquele balde, jogava no buraco que ele tinha feito e outra vez ele ia lá e fazia de novo. E aí Agostinho perguntou para ele: viu, por que você está fazendo isso? E aí o menino respondeu: eu estou tentando colocar toda a água do mar aqui dentro. E aí o Agostinho obviamente riu, né, e achou engraçado e disse para ele que não tinha como, que aquilo era impossível. E naquele momento aquele menino olhou para ele e disse, ele falou: é mais fácil eu colocar toda essa água do mar no meu balde, nesse buraco, do que a mente humana compreender todos os mistérios de Deus. E se essa história é verdade ou não, né, se ela é apenas uma metáfora, não importa. O que importa é que a gente tem que entender que para a gente aprender sobre quem Deus é, sobre a revelação da natureza de Deus revelada na palavra, nós primeiro precisamos começar com humildade, entendendo que nada sabemos, entendendo que Deus ele é muito maior do que a nossa compreensão, e sendo um Deus infinito, todo-poderoso, onisciente, um Deus que está fora do tempo, está fora da matéria, de tudo aquilo que foi criado, ele vem antes de tudo isso. Bom, nós que fomos criados temos uma grande dificuldade de entender os mistérios de Deus, porque ele é maior do que a nossa compreensão. Se o universo já é tão difícil da gente compreender, o próprio oceano da Terra, que não é galáxias e espaço, é na própria Terra, a gente não conhece, quanto mais a natureza do nosso Senhor. Então, a gente tem que começar essa conversa com humildade, entendendo que há coisas que são reveladas na Escritura para nós, e há coisas que não. Então, dependendo da pergunta, a gente não tem uma resposta. Mas há coisas que foram reveladas e é isso que a gente quer falar nesse vídeo com vocês, tá bom? Então, vamos pro vídeo. Então, de forma rápida, quando a gente vai falar da Trindade, nós temos que entender algumas coisas. Primeiro, Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. São três pessoas distintas, mas cada pessoa da Trindade, ela é plenamente Deus. E ao mesmo tempo, essas três pessoas distintas são um único Deus. Eles são um. São três pessoas, mas um único Deus. E a gente precisa entender isso porque a Trindade, ela fala sobre quem Deus é. E quando nós negamos a Trindade, nós estamos diminuindo Deus, porque a Trindade é a revelação máxima que a gente pode encontrar da completude de quem Deus é. Negar a Trindade é pensar menos do que Deus realmente é. Então, quando nós estudamos a Trindade, estamos estudando sobre quem Deus é. E isso é maravilhoso. E muitas dúvidas surgem nesse percurso, porque a Bíblia ela é uma revelação progressiva. Ela não é como se Deus pegasse o seu HD, né, nossa mente, como um computador, um HD, enfim, e fizesse um upload de toda a informação de quem ele é de uma vez. Não, ele vai dar curto o sistema. Deus ele é didático, ele vai nos ensinando pouco a pouco, de forma progressiva no decorrer da história e da escritura. Deus ele vai se revelando, mas alguns detalhes que são muito interessantes é que, por exemplo, quando Deus no Gênesis ele vai criar o ser humano, ele diz: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E tem pessoas que vão dizer que ali ele está falando com o conselho divino, com os anjos, mas aí eu questiono, os anjos são imagem e semelhança de Deus? Que outra criatura é imagem e semelhança de Deus? E a questão não é só a criatura ser imagem e semelhança de Deus. Quando ele diz a nossa imagem e semelhança,
ele está falando da sua divindade. Então não tem como ele estar falando com os anjos e dizer a nossa imagem e semelhança, porque os anjos não são Deus. E Deus ele fala a nossa imagem e a nossa semelhança. Então a primeira coisa que a gente pode entender já no primeiro livro da Bíblia é que Deus ele fala no plural. Quando ele vai tá acontecendo lá a Torre de Babel e Deus ele se ira com aquela situação, ele diz desçamos e confundamos. Ou seja, Deus fala no plural. Por quê? Porque por mais que seja um único Deus, e essa é talvez a maior diferença de Israel para os outros povos na sua época, esse Deus que é apenas um se revela como três pessoas distintas, mas que permanece sendo apenas um único Deus. Três pessoas, mas que têm a mesma essência de divindade. Quando a gente vai para Mateus capítulo 11, versículo 27, nós vamos entender que Jesus fala que ninguém conhece o Pai senão o Filho. E não dá para chegar ao Pai senão pelo Filho. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E é lindo que na economia da Trindade, nenhum deles trabalha separadamente, mas sempre em conjunto, sempre em comunhão. Você vê a Trindade trabalhando como um todo. Então, a melhor forma, inclusive, da gente entender a Trindade, ao invés de usar exemplos como a água, que tem o estado gasoso, sólido e líquido, mas que aí é um problema, porque a gente está falando de uma coisa que, dependendo do momento, é uma coisa ou outra. Mas Deus ele é três e um ao mesmo tempo. Não tem um momento... tem um momento que Deus se revela como Filho, outro momento Deus se revela como Espírito e outro como Pai. Não. A gente tem, por exemplo, no batismo de Jesus, o Pai no céu bradando, esse é meu Filho amado em quem me comprazo, o Filho encarnado sendo batizado e o Espírito como pomba pousando sobre Jesus. Então, a gente vê que a Trindade ela trabalha ao mesmo tempo. E a gente não tem nada nesse mundo que possa comparar de uma forma que não diminua o que de fato é a Trindade ou simplifique demais. Então, a gente primeiro precisa entender que alguns exemplos são complicados, a gente vai cair em algumas heresias. Então, a forma melhor da gente entender isso, eu vou deixar aqui uma imagem, essa ilustração onde a gente entende que primeiro o Pai não é o Filho não é o Espírito e o Espírito não é o Pai, eles são pessoas distintas. Porém, cada pessoa da Trindade é Deus. O Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito é Deus. E por fim, uma coisa que é muito importante é entender que o Pai está no Filho, ele habita no Filho, o Filho habita no Espírito e o Espírito habita no Pai. Eles habitam um no outro. Jesus diz, eu e o Pai somos um. E nós podemos ver a Trindade, por mais que em pessoas distintas, sempre trabalhando em unidade. Na criação de todas as coisas, quando Deus ele está lá, João capítulo de número 1, versículo 1 diz que no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, e sem ele nada do que foi feito se fez, ou seja, o Pai estava ali e a palavra, o verbo, a palavra, era o próprio Cristo, e a gente também vê lá no texto do Gênesis o Espírito pairando sobre as águas. Então, a gente vê o trabalho da Trindade na criação, a gente vê no processo da salvação também. Então, o Pai ele planeja a salvação, o Filho ele consuma na cruz a obra da salvação, e o Espírito é ele que nos convence do pecado, da justiça, do juízo, é ele que nos outorga a salvação. Então, a gente pode ver que a Trindade como um todo, ela sempre está trabalhando em unidade. Tá? Cada pessoa da Trindade trabalha em unidade como um único Deus. Agora, a parte que talvez mais gera dificuldade de entender é quando a gente vai falar sobre o Pai como sendo a fonte e a origem da Trindade, da divindade, e o Filho sendo gerado e não criado, e o Espírito procedendo de ambos. Essa parte normalmente gera muitos problemas, porque a gente tem que entender algumas coisas. Primeiro, a gente tem que entender que a relação da Trindade, nenhum é menor que o outro. Então, o Pai não é maior que o Filho não é maior que o Espírito, e assim sucessivamente. Outra coisa que a gente precisa entender é que nenhum veio primeiro que o outro. Então, não é como se Jesus tivesse sido criado e o Pai existia antes e depois do Filho o Espírito foi criado. Não tem nada a ver. Ambos, cada pessoa da Trindade é completamente eterno, é plenamente eterno na sua essência. Eles são Deus. Então, não tem como o Filho ter sido criado, porque o Filho também é eterno, o Pai também é eterno, o Espírito também é eterno.
E a eternidade, ela está acima, ela está fora do tempo, né? Deus, ele criou o tempo, e para ele criar o tempo, ele precisa ser eterno. E o problema é que a nossa mente, ela tem dificuldade de entender isso porque nós fomos criados, então a nossa mente só entende aquilo que foi criado, mas aquilo que não foi criado é algo que a gente não consegue compreender porque nós um dia fomos criados. Então Deus, ele é esse ser que é eterno, e cada pessoa da Trindade, nenhuma delas é menor ou maior do que a outra. Entendendo isso, quando a Bíblia vai nos mostrar como o Pai sendo a fonte, a origem, e o Filho sendo gerado, ele não está falando de criação ou de tempo, mas está falando de relacionamento. O Pai como sendo Pai relacionando com o Filho como Filho se relacionando com o Pai e com o Espírito, e ambos. Então, o Espírito procedendo de ambos. Então, a gente tem que entender que essa linguagem é a forma que Deus escolheu se revelar para nós, né? Deus falando na linguagem dos homens, nem sempre vai deixar 100% tudo nítido, porque é como se um pai que tem um bebê, ele vai falar com o seu bebê na linguagem do bebê, muitas das vezes, né? Vai fazer sons que não são palavras ainda, né? De uma forma que a criança possa talvez começar a entender ou começar a falar as primeiras palavras, mesmo que ainda saia um pouco errado, mas é um processo. É assim que Deus faz conosco. Então, nem sempre a gente vai entender já de começo, ou as coisas vão ficar 100% claras, mas é um início. Então, Deus, ele escolheu se revelar como Pai, Jesus como Filho e o Espírito. E muito antes, tá, de Cristo ter nascido. Então, Jesus não se torna filho a partir do momento que ele nasce de Maria. Ele sempre foi o Filho, o Pai sempre foi o Pai, e o Espírito sempre foi o Espírito. E é por isso que quando a gente fala da geração eterna do Filho, que o Pai gera o Filho eternamente, a gente não está falando de um momento na eternidade onde o Filho foi gerado. A gente está falando que sempre foi assim. Jesus sempre foi o Filho e o Pai sempre foi o Pai. E isso tem muito mais a ver com a relação, com o relacionamento, do que uma questão de tempo onde foi criado algo do tipo. Isso não. O que a gente está falando é apenas do relacionamento deles. Então, o que a gente precisa entender, que inclusive está em confissão de fé, é que Jesus, ele foi gerado, mas não criado. A gente entende que lá em João capítulo de número 1, que João, ele vai dizer que ninguém viu a Deus, mas o Filho revelou. Então, o Filho que está no seio do Pai o revelou. Então, não tem como a gente conhecer o Pai, não tem como a gente conhecer a Deus se não for através de Cristo. Através de Cristo nós podemos conhecer o Pai, conhecer a Deus, e esse conhecimento, ele é eterno. A gente vai passar a eternidade conhecendo e prosseguindo em conhecer. Ele é uma fonte inesgotável de prazer, e a gente pode não entender tudo agora, e um dia a Bíblia fala que nós o veremos, nós o conheceremos como ele nos conhece. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso porque isso mostra para nós um grau de intimidade que a gente pode chegar. Hoje talvez a nossa mente não consiga compreender plenamente Deus, e talvez nunca vai compreender plenamente Deus, porque Deus é eterno. Mas cada dia mais, seja agora, seja na eternidade, nós podemos conhecê-lo mais e mais, e nos aprofundar no conhecimento, na beleza de Deus. E Cristo revelado é Deus revelado, né? A Bíblia diz para nós em Colossenses, se eu não me engano, que ele é a imagem do Deus invisível. Jesus, ele é, lá em Hebreus, diz a expressão exata do ser de Deus. Tudo aquilo que a gente vê em Cristo, Deus é. Tudo aquilo que a gente não vê em Cristo, Deus não é. Jesus, nele a gente consegue ver plenamente. Se antes era como se fosse um dia nublado, que a gente sabe que é dia porque a gente sabe que o sol está ali porque é dia, mas a gente não consegue ver a forma. Em Cristo é como se tirasse as nuvens e agora a gente vê com clareza a forma de Deus, o coração de Deus, né? Jesus diz, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, né? Jesus, ele nos revela o coração de Deus. João, o apóstolo João, ele passou 3 anos e meio com Jesus, que era o próprio Deus. Então ele passou 3 anos e meio com Deus, e quando ele vai definir Deus na sua carta, lá em 1 João, ele diz, Deus é amor. Então a gente pode conhecer através de Cristo quem Deus ele é em sua plenitude.
João capítulo 1 vai dizer: de sua plenitude temos recebido graça sobre graça. E ele era cheio de graça e de verdade. Esse é o Deus que nós servimos. E por mais que os atributos de Deus eles geram temor, geram reverência em nós, a revelação de Deus por meio de Cristo, de que Deus é Pai, de que Deus é Abba, é Papai, né? Ele se revela como esse Pai próximo. Isso gera intimidade. Ele mostra para nós que ele não é um Deus distante, mas ele é um Deus que se faz presente, é um Deus que está perto, é um Deus que nos quer por perto, é um Deus que nos adota como filhos. Então, se na Trindade Deus ele é uma família, ele é um Deus que é um, mas é plural ao mesmo tempo. Deus ele não nos cria porque faltava algo nele, ele era pleno nele mesmo, né? O Pai amando o Filho amando o Espírito amando ambos. Porém, Deus ele nos cria justamente pelo que tem em abundância nele, amor. E ele nos inclui na sua família, na família de Deus. E agora nós somos adotados como filho por intermédio do sacrifício de Cristo. Todo aquele que recebe, ele tem o direito de ser chamado filho de Deus. Então, meus amigos, o meu desejo com esse vídeo não é explicar a Trindade por completo ou tirar todas as tuas dúvidas. É apenas te dar um vislumbre daquilo que a Escritura revela sobre Deus e daquilo que nós podemos aprender sobre Deus, e que isso possa gerar fome e sede no seu coração, que isso possa gerar um desejo de conhecê-lo mais e mais, e que o Senhor se revele mais para você, que a gente possa entender que aquilo que nós conhecemos, aquilo que nós sabemos é apenas uma gota, e aquilo que nós não vemos, aquilo que ainda não conhecemos do Senhor, é um oceano inesgotável, onde a gente pode desfrutar e conhecer e provar mais e mais dele. Então, que a gente possa se aprofundar em conhecê-lo como ele é, não negando a Trindade, porque isso é negar quem ele é, diminuir Deus, mas entendendo que Deus ele é muito maior do que a nossa compreensão, mas é um Deus que decidiu se revelar a nós através do Filho. Que Deus abençoe você. Se esse vídeo te edificou, não esquece de compartilhar para mais alguém, comentar e curtir, e até o próximo vídeo. Valeu!